3204-8114. Maravilha, de Vorantins. Olha, gente, temos outro convidado especialíssimo hoje aqui no nosso programa. Professor e autor potiguar Carlos André. Alcançou aí o primeiro lugar na Amazon com o seu livro, gente, Como Agentes Públicos se Desviam e o Impacto no Direito das Crianças. A obra já é sucesso de público, examina, né, de forma crítica aí os desvios de função e abusos de autoridade na administração pública e o seu impacto direto sobre os direitos infantis. E aí a gente vai entender melhor como essas práticas afetam aí as áreas mais vulneráveis, refletir sobre a ética no setor público, tudo isso com a ajuda do professor Carlos André, que está conosco aqui nos estúdios. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer tê-lo conosco hoje para a gente tratar desse assunto polêmico e que precisa ser levado a público cada vez mais. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, agradeço pelo espaço. Prazer encontrar você, minha ex-aluna aqui. Essa foto aqui, esse livro, acho que foi dedicado a ela na época da foto. É verdade, com certeza. Era criança naquela época. Pois é. Adolescentes. Isso. Pois é, professor. E aí, o que é que motivou, né? Vamos começar ali, entender o que foi que levou o senhor a escrever esse livro, falar um pouquinho sobre esse impacto, né? Dos desvios de função e o impacto maior nas crianças, né? Que é, acho que, o pior cenário de todos, né? Com certeza. No início do livro, eu primeiro explico um pouco da minha história, tentando deixar claro que eu sou alguém que sempre vivi o privado. Desde os meus 16 anos eu vivo no setor privado, criei uma escola que se tornou uma grande rede. E em determinado momento da minha vida eu precisei buscar o setor público para defender uma criança que passava por uma situação complicada, não posso entrar em detalhes pelo segredo de justiça. Claro. Né? Mas ao buscar o setor público eu me deparo com uma realidade que talvez inclusive muitos brasileiros vivam todo dia, mas eu me deparei com um serviço que não funciona, na média, em geral, não funciona bem. E muitas vezes há pessoas se esforçando para que ele não funcione, para beneficiar um agressor, porque aquele agressor é poderoso, porque é amigo ou algo do tipo. Então, a motivação para escrever esse livro foi essa. E aí, professor, tem algum exemplo desse momento ali de desvio de função? O senhor já até comentou aí mais ou menos, né, o que acontece. Mas além desse desvio de função, a gente também pode falar de um abuso de autoridade? Com certeza. Eu vou dizer dois casos que estão no livro e que eu gosto de repetir bastante. Uma promotora tentando beneficiar o agressor de uma criança, recebe o caso de uma mãe, a mãe acusando esse agressor de estupro, né, ter estuprado o filho, e a mãe com um laudo do ITEP, que é aqui pertinho da rádio, inclusive. Sim. Ou seja, se há um laudo do ITEP dizendo que a criança foi estuprada, tudo bem, eu sou de tecnológica, não deveria nem estar escrevendo esse livro, porque eu sou um físico, né? Mas me parece óbvio que se tem um laudo de uma médica dizendo que a criança foi estuprada, ela foi estuprada. Sim. E a promotora pressionou a mãe, inclusive, dizendo que ela poderia se dar mal com aquele processo e o processo se virar contra ela, porque a promotoria poderia denunciá-la por denunciação caluniosa, alegar denunciação caluniosa. Então esse é um exemplo, né, de que há situações que o servidor, ao invés de trabalhar pela verdade, ele está trabalhando por uma pessoa que pode ser a errada da história. Eu até falo no livro que alguns promotores, eles têm uma síndrome de advogado. O advogado particular, ele tem o direito e até o dever de defender quem quer que seja, que procure o escritório dele. A população às vezes não entende, o advogado vai defender o cara que matou alguém. É a função do advogado. Mesmo o criminoso errado, ele tem direito a ter um advogado. Agora, o promotor, ele pode até ter sido advogado em algum momento da vida dele. Mas a partir do momento que ele passa no concurso, ele se torna um promotor, ele não pode escolher caso. Principalmente se for de alguém que ele conhece. Ele deveria, inclusive, se declarar suspeito, pela regra, né? Então ele não pode escolher o caso e estar usando o dinheiro público ali para beneficiar alguém porque gosta daquela pessoa, porque tem amizade, algo do tipo. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece muito no Brasil. Eu digo que eu virei hoje em dia uma espécie de ouvidor dos pais e das mães do Brasil inteiro. A partir do momento que eu entrei nessa briga, eu recebo casos todos os dias. E em cidades pequenas como Natal, onde as pessoas se conhecem realmente,
ou pelo menos é fácil você conhecer alguém que conhece aquela outra pessoa. Sim, sem dúvida. Infelizmente, o tráfico de influência é gigantesco, acontece toda hora, né? Eu tenho outro caso que eu acho assim, absurdo e é um exemplo muito bom para você ter ideia do que eu estou falando. Um homem foi acusado de agredir uma criança. E de repente entra uma promotora da violência doméstica que, pô, se a criança está sendo agredida na casa dela, é violência doméstica. E essa promotora, ela cria uma tese que a acusação daquele homem afeta psicologicamente a esposa dele. Então ela tenta usar Maria da Penha pela esposa para beneficiar um homem, ou seja, são teses que são muito absurdas, assim, Pra você rir. né? Pra você rir. Uma criança de 10 anos perceberia que aquilo ali está errado. Então, outra coisa que eu bato muito no livro, existe um capítulo lá que eu chamei de capítulo de segredo de injustiça. Porque, na teoria, o segredo de justiça, ele é para defender as partes. Mas quando você tem um juiz, um promotor, um delegado agindo claramente fora da lei, esse segredo de justiça pode ser usado para proteger quem está agindo fora da lei. Se a sociedade tivesse acesso àquele processo, e eu não defendo, claro, que a sociedade tem acesso ao nome da criança, ao nome do pai, da mãe, não. Mas a história do processo, né, deveria ser acessível. E não deveria se proteger juiz nem promotor. Se ele é um servidor público, a ação dele deveria ser pública e transparente. Então, se isso fosse dessa maneira, muitos promotores, juízes e delegados teriam dificuldade de continuar nos seus empregos, porque eles cometem coisas que são extremamente bizarras e absurdas. Esse daí que o senhor está relatando é o que, nos capítulos do livro, revelam os desvios daqueles que exercem funções públicas, né? No caso, um promotor de justiça. E nesses casos, houve alguma ação contra aquele agente público que desviou a sua função, protegendo de forma até vergonhosa, escabrosa, aquilo que a justiça determina? Boa pergunta. Eu fiz dentro do livro alguns trechos. Eu escrevi com foco nos pais e mães, né? Eu sou um pai, escrevi para pais e mães. Então eu explico o que é corregedoria, o que é ouvidoria, Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, eu explico tudo isso para o pai. E o que eu escuto sempre dos pais e das mães é: professor, não adianta reclamar, não acontece nada. Um juiz julgando outro juiz, em geral eles são amigos, eles têm relação. Então eu bato muito na tecla, primeiro, do cidadão entender o que é cada coisa dessa, por exemplo, o que é ouvidoria, o que é corregedoria, que muita gente confunde. E eu bato na tecla que tem que reclamar. O cidadão, ele não acredita que a reclamação vai gerar algum resultado, e ele ainda teme por retaliação. Eu reclamo do juiz, eu reclamo do promotor, o promotor vai ficar lá e depois ele vai me destruir, ele vai me massacrar, ele vai me perseguir. Então eu tento explicar tudo isso e defendo que o cidadão reclame. Porque se um juiz que rotineiramente faz as coisas erradas, se ele recebesse 100 reclamações por mês, mesmo que o corregedor não quisesse atuar de fato, eu imagino... Você não pode prevaricar. Eu escrevi isso no livro, que eu imagino, pelo menos, que o corregedor ligaria para ele extra alto e falaria assim: amigo, menos, dá uma maneirada aí, porque toda hora chega uma reclamação sua. Então eu tento defender para o cidadão que não adianta ficar reclamando em casa ou só na internet. Você tem que se mobilizar, você tem que agir, né? Quando a gente vai para o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, já são entidades que estão fora da cidade, fora do estado. Então esse nível de amizade, ele tende a se... Ele está mais distante. Então a probabilidade, supondo que você tenha boas provas, de algo acontecer é infinitamente maior. E aí, professor, além de todos os prejuízos que a gente já sabe, principalmente os prejuízos psicológicos, né, numa situação como essa, o senhor acredita também que existem ali prejuízos financeiros, existem coisas sociais que também esse desvio de função pode trazer para a situação e para a sociedade como um todo também, né? Com certeza, para muitas pessoas existe um limitador financeiro para você ter um processo já. Né? Você tem que contratar um advogado, etc. Então, para quem está com o dinheiro muito no limite, o cara pensa 2, 3 vezes: vai resolver alguma coisa? Eu conheço alguém que está há 6, 7 anos e nada se resolveu.
eu conheço alguém que o processo virou contra ele, né? Houve dois casos interessantes que a gente acabou usando no livro. O livro estava escrito já, e aí houve o final do julgamento da Marielle. Sim. E a juíza, no encerramento, eu vou até pegar aqui a minha cola, Sim. ela fez uma frase que a gente acabou usando na orelha do livro. A frase da juíza, tá? Sim. A juíza, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. O nome da juíza é Lúcia Glioche. Eu peguei essa frase e disse que eu concordo com tudo que a juíza falou, exceto o final. Nem sempre a justiça chega. Muitas verdade. vezes a pessoa está lá 10 anos gastando dinheiro, um dinheiro que ela não tem, e não vai resolver nada. No caso da Marielle chegou, que era o caso que ela se referia, Sim. porque você tem toda a mídia de olho. Você tem a Jovem Pan, você tem Todo Globo. um apelo, né, O midiático, Brasil inteiro político. pressionando. Político. Então vai chegar em algum lugar. Mas aquele pai do interior, que para ir para o tribunal ele não tem nem roupa. Eu falo sobre isso, inclusive, no livro, porque eu escuto pais e mães falando sobre isso. Professor, eu não tenho nem roupa para ir. Né? Eu posso entrar lá de chinela havaiana? Não, não posso. Que eu já considero errado. Eu posso entrar de bermuda porque eu não tenho uma roupa melhor? Não, Sim. não pode. Então você tem que ter roupa, você tem que ter dinheiro para se deslocar até lá, porque nem sempre a posição geográfica é fácil para aquele pai e a mãe. Você tem que ter advogado. Se você for ter um advogado horrível, também não adianta. Tendo advogado bom para resolver, muitas vezes já é difícil. Imagine não tendo. Então, é muito complicado. Outra coisa que eu bato muito lá no livro, tem um capítulo inteiro sobre isso, que é o sorteio das varas. No caso, como o livro é de criança, eu coloquei o sorteio das varas de família. Sim. Então, vamos pegar aqui em Natal. Os próprios advogados vêm me dizer, você abriu um processo de vara de família. Torça para cair na vara tal. Cara, eu não consigo escutar isso. Eu escuto um negócio desse, dói. Sim. É como se alguém estivesse me dando uma facada. Eu tenho que torcer para cair na mão do juiz bom, da juíza boa, da promotora que presta. É bom para quem? Ou seja, não deveria ser igual para todo Exatamente, mundo. é a isonomia do processo. Isonomia do processo, justamente. Sim, Ou seja, sim. se eu for sorteado para cair na vara ruim, então já era o meu processo. Ou seja, eu fiz todo aquele esforço, contratei advogado, Exato. mobilizei minha família e não vai acontecer nada porque eu caí numa vara ruim. Então, aqui em Natal tem 9 varas. Se você fizer uma pesquisa com os advogados sem colocar o nome deles, rapidamente você vai chegar ali naquelas X varas que todo mundo diz que são varas que não funcionam. E a corregedoria não age, e ninguém age. E o cidadão fica sendo prejudicado. Então é muito complicado. É um sistema muito mal estruturado, sem transparência. Né? Como eu sou de tecnológica e, como eu disse, venho do setor privado, eu defendo muito que a gente precisa de números. Quais são os números de cada vara? Qual é o tempo médio que aquela vara leva para resolver um problema? Ela segue realmente a norma? Não tem dado. Então, sem dado e de forma obscura, dificilmente a gente vai chegar num sistema bom. A gente tem a justiça mais cara do mundo. Sim. E o rendimento Porém, dela é não baixíssimo. a mais efetiva, né, professor? Botando uma reticência aí na frase da juíza, né? A justiça é lenta, é torta, é tudo isso que ela disse, mas um dia chega, aí eu boto uma reticênciazinha, mas muitas vezes chega sem o H. Verdade. Chega cega. Verdade. Pois é. E aí, professor, como foi saber aí que seu livro está, né, no topo ali, né? O pessoal realmente está interessado em tudo isso, em líder conhecer, em absoluto ter aí mais da esse, Amazon. ter esse conhecimento. Olha, foi uma surpresa, não esperava, assim, eu queria externar a minha revolta, né? E ser porta-voz de pais e mães. Sim. Mas o que eu vi é que realmente esse é um assunto que hoje mobiliza muito o Brasil e pouca gente dá atenção. A gente tem, por exemplo, as leis da mulher, Lei Maria da Penha, que funcionam, são rápidas, né? Mas uma criança hoje no Brasil, ela tem menos direitos que uma mulher. Ela é um subcidadão. Eu coloquei isso no livro, inclusive, e os pais dizem, eu queria que a lei funcionasse para o meu filho de 3 anos, como funciona para uma mulher adulta. Eu penso, e me parece que é óbvio, que a criança é mais indefesa que a mulher adulta. Ela tem dificuldade de expressar a situação, ela pode ser manipulada, ela pode ser ameaçada mais facilmente, mas é a realidade atual do Brasil. Então essa bombação que aconteceu aí, esse primeiro lugar, tanto na categoria de direito, como a de política, como a de educação da Amazon,
Eu acho que é uma prova de que o incômodo no Brasil inteiro é muito grande. E por isso o livro acabou viralizando. Sim, e que a gente precisa tratar mais do assunto, né, professor? Levar a público esse assunto. Às vezes tá faltando a literatura para isso, né? Verdade. Então, assim, quando a pessoa encontra ali um conteúdo que tenha substância, né, que seja ali realmente bom para você, aí acaba que a gente vai ver sucesso. Outro ponto importante, você também é muito ativo nas redes sociais, né, com relação a isso. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua atividade. Você bota lá diversos assuntos, né, diversos temas e comenta um pouquinho também sobre eles, né, nas redes. Eu criei um blog onde o assunto número 1 do blog é defesa da criança. O blog do CA. E a gente tem um que é exclusivo sobre criança, que é o @amacastpod, que também virou um podcast. Sim. Então a gente recebe pais e mães para contarem as histórias, né? A gente fez uma audiência pública aqui em Natal com o Leniel Borel, que é o pai do Henri Borel. Sim. Que fez o prefácio, inclusive, do livro. E quando eu o conheci, ele me deu essa missão de ser um braço aqui no Nordeste. Eu peguei essa missão, abracou, né, abracei, criei o blog, criei o podcast e agora criei esse livro, que é o caminho que eu tenho encontrado para fazer esse trabalho, né? O Leniel e a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe daquele caso Nardoni, né? Sim. Eles acabaram de ser eleitos aí entre os mais votados dos seus respectivos estados. A Ana Carolina em São Paulo, o Leniel no Rio de Janeiro, mostrando mais uma vez que esse tema está incomodando a sociedade, né? No meu caso, que não tenho esse viés político, eu tentei e tenho tentado usar o meu de professor, né? Esse caminho mais próximo da academia, do intelectual, e acabei escrevendo esse primeiro livro aí, que deve ser o primeiro de 4. Olha, então já tem a expectativa aí de mais 3, né, professor, Isso, pelo menos. Mas já está ali escrito, como é? Ou está em andamento? Eu estou escrevendo o número 2 agora, estou escrevendo um livro chamado A Promotor e o Delegado, mostrando como a relação acontece para burlar a lei. A gente vai começar a trazer casos reais, Sim. mas usando personagens fictícios, né, para a gente não ter problema. E estou escrevendo também um artigo científico que tem a ver com um capítulo do livro, que é a pseudociência nos tribunais brasileiros. Outro problema que acontece nos tribunais hoje é o uso de ideias que não são cientificamente provadas. Então eu, como físico, aí é algo realmente próximo à minha área, eu estou trabalhando para provar que, por exemplo, a teoria da constelação não tem fundamento teórico nenhum, fundamento científico nenhum, e a síndrome das falsas memórias também não. Então, junta uma coisa na outra, né, professor? O conhecimento de um lado e de outro. Isso vai ser bom. Um abraço especial para a nossa jornalista Ana Karine, está na escuta do nosso programa. Um grande abraço, um beijão para você. E aí, professor, quem quiser ter acesso é só ir lá na Amazon, né, para poder adquirir o livro, né? Eu não tenho interesse nenhum em ganhar dinheiro. Infelizmente a Amazon tem algumas regras e o livro ele fica gratuito na Amazon até hoje. Tá, então hoje corre. Hoje é o 5º dia, que é o máximo que a Amazon permite. Tá. Então você pode entrar lá no meu blog e tem o link lá na bio para você baixar o livro gratuitamente, ou então dá um Google, né? Professor Carlos André, como agentes públicos se desviam, você vai encontrar. E a gente quer que a ideia se difunda, é o nosso objetivo, né? Realmente não é gerar lucro em cima do livro. Maravilha. Professor, eu quero agradecê-lo, muito obrigada, viu? Prazer revê-lo depois de tantos anos. E ó, sucesso aí, que quando tiver as próximas lançamentos... Eu quase não conheci o professor, tava cabeludo, né? Pois é. Tinha uns fiados. Sei não, viu? Tava mostrando uma foto antiga aqui, nossa. Mas ó, quando tiver os próximos livros, por favor, venha nos visitar aqui e informar, que a gente vai ter o maior prazer de divulgar. Muito obrigada. Honra estar aqui com vocês, escuto sempre o programa de vocês e adoro a Jovem Pan. Maravilha, obrigada, professor. Olha, gente, 11 horas e 8 minutinhos com essa